E aí, galera, como vocês estão? Eu vim aqui, né, para mais um dia de propósito e vamos continuar, né, firmes aí, diariamente. Se você chegou agora, vai lá no primeiro vídeo e assiste um por dia, porque tem que ser 150 dias, viu, gente? 150 vídeos aí, um por dia, e é isso aí, a gente vai vencer essa batalha. Vamos lá pro livro de Mateus, capítulo 16, versículo 24, que vai dizer assim: E Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Ou seja, olha que palavra pesada, né? Esteja pronto para morrer como eu vou morrer. Então, como foi que Jesus morreu? Sem nada, né? Ele foi ali humilhado, né? Foi uma morte extremamente dolorosa, muito difícil. Então, meditando nessa palavra, temos que estar totalmente desapegados da nossa vontade, né? Dos nossos desejos e dos nossos próprios interesses. Porque quando Jesus diz isso, automaticamente uma pessoa que está apegada aos seus interesses, aos seus projetos, aquilo que ela planeja fazer da vida dela, ela não vai estar disposta a morrer por Cristo. Por quê? Porque outras coisas tomaram o lugar de Cristo na vida dela. Entende? Então, quando a gente abre mão realmente das nossas vontades, a gente está disposto a deixar, né, que Deus, que Jesus reine em nossos corações e que tudo gira em torno dele. Então a nossa vida tem que ser realmente dessa forma. É difícil a gente viver uma vida assim, porque todos nós temos sonhos, né, planos, e quando a gente entende que nada disso mais fará sentido se Jesus não estiver, ou se Jesus não quiser que aconteça, é muito complicado. Na verdade, é complicado, porque se a gente está realmente apegado nas coisas que faremos aqui, que alcançaríamos aqui na Terra, que iríamos realmente realizar, se a gente ficar focado nisso, a gente não vai estar vivendo a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, em primeiro lugar, é que a gente ame a Ele sobre todas as coisas. Esse versículo aqui está dizendo basicamente isso. Ame a Deus sobre todas as coisas. Qual é a diferença entre eles? Nenhuma. Por quê? Se amamos a Deus sobre todas as coisas, ou seja, as demais perdem o seu valor. As demais não fazem diferença na sua vida. Se você tem, se você não tem, se você conquista, se você não conquista. Mas se você tem Jesus, então, pronto, você está satisfeito em Cristo, assim como os discípulos de Jesus. Eles estavam todos satisfeitos em Jesus, satisfeitos com Cristo, todos menos Judas Iscariotes, né? Enfim, todos eles abandonaram tudo o que tinham, suas famílias, seus empregos, né, seus lares, e eles fizeram de Jesus tudo o que importava, tudo de mais precioso que eles tinham era realmente estar com Cristo, era a presença de Jesus na vida deles. Então isso era o mais valioso. Por isso eles não ficavam se importando em ter abandonado tudo, mas eles estavam focados em quem realmente importa. Então quando a gente está entendendo que o que vale mais a pena, na verdade, é Jesus, que o que é eterno vem de Jesus e através dele, então a gente começa a entender que as outras coisas não são tão importantes assim. Que se você perde algo, não faz tanta diferença, você já não fica tão triste, porque você entende que Jesus é maior, Jesus é muito melhor, e Jesus vai suprir outra coisa, né? De acordo com a sua necessidade e de acordo com a vontade dele. Então, quando a gente acredita que Jesus é tudo o que precisamos, que ele é a nossa fonte de água viva, que é o nosso pão que sacia a nossa fome, que ele é a nossa rocha inabalável, que nos sustenta, que nos dá força, que nos fortalece, então a gente entende que tudo perde o seu valor. Que não há mais nada que te impeça de estar com Cristo, porque nada é tão importante quanto Ele. Mas quando a gente não entende isso, qualquer coisinha que aparece, que a gente estava planejando, que a gente queria que acontecesse, pode tomar o lugar de Jesus. E aí Ele deixa de ser o centro.
ele deixa de ser a prioridade. E cada vez mais outras coisas vão tomando lugar, vão preenchendo os nossos corações. E quando a gente vê, estamos longe de Jesus. Outras coisas tiraram o nosso foco dele, sabe? Isso eu acho que é a parte assim mais triste da vida, né? Quando alguém está em uma caminhada com Cristo, mas permite que outras coisas tomem, né, a atenção dela. E aí elas começam a se distanciar de Jesus, começam a esquecer de quem é Jesus e de quem elas eram em Jesus. E quando a gente se esquece da nossa identidade, de quem somos em Cristo, a gente esquece de tudo. E aí a gente volta para o mesmo lugar onde a gente estava antes, de onde Jesus nos tirou. E não há nada pior do que voltar para o lugar onde Jesus te tirou. Você regrediu, você estava com a própria vida ali do seu lado, com a própria felicidade. E aí você vai e volta para o lugar onde você não tinha nada, onde só tinha ilusão, onde você não era feliz, sabe? Onde você só estava sendo escravo mesmo de Satanás e dos desejos da carne, escravo do pecado, onde tudo que você viveu era só uma farsa, e aí você tá lá de novo. E não tem nada pior do que isso, sentir que você regrediu a tal ponto que você abriu mão da coisa mais valiosa que existe nessa terra. E aí a gente volta pro lugar onde a gente mais pediu para sair. E aí a gente se engana, achando que lá tá muito melhor do que estar com Jesus, porque com Jesus é difícil, porque com Jesus é muito doloroso, tem que sacrificar muito. Mas no final, quem é que vai oferecer a vida verdadeira, a vida eterna? Não é Jesus. Temos que pensar sempre no mas e quando eu morrer, eu vou para onde? Então o que foi que eu fiz da minha vida enquanto eu estava viva? Perdi o meu tempo, investi em coisas que um dia vão passar, um dia vão só acabar. E eu passei a minha vida toda investindo nisso, em coisas que não vão me levar a lugar algum. Mas se eu disser, se eu realmente investir a minha vida em uma vida de relacionamento com Jesus, uma vida de Jesus é o centro, uma vida que é guiada por Cristo, então sim, a vida foi muito bem vivida, com sabedoria. Então tudo valeu a pena. Então tudo teve sentido. Então eu consegui cumprir a minha missão, que é viver com Jesus, ter um relacionamento com Ele e encontrar o caminho para a vida eterna. Então se eu vivi com Cristo, tudo valeu a pena. Então morrer é lucro, porque o viver é Cristo. Então coloque isso na sua cabeça. Viver é Cristo e morrer é lucro. Porque quando a gente morre, vamos para Cristo. E quando estamos vivos, o nosso motivo de viver é Cristo. Então eu desejo isso para você. Que o seu motivo de viver seja Cristo também. Porque aí a sua alegria nunca será tirada de você. A felicidade jamais será roubada de você. Porque tá tudo depositado em Cristo. Amém? É isso. Amanhã eu te espero aqui de novo, tá? Não desiste, fica firme aí. É isso. Beijos.